Chegamos então para mais um correspondente médico, aquele momento que a gente fala de saúde, fala daquilo que é tão importante para a gente, não é? Porque quando a gente tem saúde, a gente fica mais em paz, por isso é sempre bom receber aqui o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Para já, queremos trabalhar e mais um dia compartilhar informação com quem nos assiste. Aliás, além de compartilhar informação, a gente gosta de receber a sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, hashtag correspondente médico no Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. Conversa com a gente para poder interagir conosco aqui. E a gente começa falando sobre mais uma variante. Puxa vida, hein, doutor Fernando Gomes? Quantas vezes aqui no quadro a gente falou mais uma variante foi detectada, tal país detectou uma nova variante. E olha aqui a gente, hein, mais uma vez falando de uma nova variante do coronavírus. É um destaque do nosso site da CNN Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a dizer, inclusive, que o país já tinha registrado 2 casos dessa nova cepa, chamada de Deltacron. Só que, mais tarde, o ministro voltou atrás e afirmou para a analista da CNN, Thais Arbex, que ao menos um dos casos relatados ainda está em análise por parte da área técnica do Ministério da Saúde. E Queiroga reiterou, no entanto, que, independentemente de haver ou não a confirmação, não haverá alterações no cenário epidemiológico. Nós preparamos aqui uma arte, não é, doutor Fernando Gomes, para a gente poder aprender e entender ainda mais sobre essa nova pedra no meio do nosso caminho. E a pergunta mais importante é, devemos nos preocupar? Elisa, a gente tem que se preocupar sempre, mas dentro de parâmetros de normalidade, né? Não é uma novidade a existência das variantes e essas combinações que até a gente vê aqui no nome, né? Da Delta mais a Omicron, dentro da Deltacron, acaba sendo algo que é esperado que venha a acontecer. A gente não sabe ainda, tem estudo, né, a questão da transmissão, da própria gravidade. O que se sabe é essa mistura genética. Então, a gente sabe que tem uma maioria derivado das questões relacionadas com a questão da própria Omicron e uma minoria da Delta. Então, a gente pode imaginar o seguinte, né? A Omicron é essa última que a gente tem tido mais contato, que pega mais vias aéreas superiores, um processo inflamatório não tão evidente ou forte em termos de infecção pulmonar. A outra a gente já sabe um pouco do antecedente. Então, assim, a gente infere problemas, mas, na verdade, o reconhecimento faz parte da vigilância epidemiológica. E a gente está vivendo uma pandemia. É lógico que essas coisas vão acabar aparecendo, sendo detectadas e principalmente faladas e transmitidas para todo mundo. Doutora, a gente está vendo então essa junção entre Omicron e Delta. Isso é muito comum de acontecer, de ter uma variante que tem uma característica de uma variante junto com a outra, que formam juntas uma terceira. Então, a gente tem visto a ciência cada vez mais rica em detalhes para conseguir identificar essas características, né, no DNA, assim, digamos, da variante, a ponto de descobrir, opa, pera lá, essa aqui é a junção de uma junto com a junção de outra. Sim, se a gente imaginar o seguinte, Elisa, o que acontece? Quando ocorre uma infecção, o vírus ele começa a se multiplicar de uma forma muito acelerada dentro da célula do corpo de uma pessoa, por exemplo. Durante esse processo de produção da sua fita genética, pode acontecer erros ou alterações que, a longo prazo, se forem viáveis, vão configurar uma alteração que fica mais consistente. Se um indivíduo entra no ambiente e tem 2, por exemplo, possibilidades de infecção por variantes opostas, diferentes, você pode imaginar que você cria um caldeirão biológico favorável para que muitas alterações possam vir a acontecer. Sim. Então, assim, isso em larga escala, em muitas pessoas, no corpo de muita gente acontecendo, isso pode, na verdade, ser algo que a gente já esperava e aqui a gente está tendo a confirmação disso. Agora, o que isso representa? Então, eu posso mudar a minha forma de pensar em relação a isso? Devo ficar preocupado? Será que todo o processo de vacinação vai ter um impacto? Muito provavelmente não. A gente está vendo aqui que está trazendo material genético de, enfim, cepas que já foram provados que as vacinas funcionam. Mas, de qualquer forma, a gente fica em estado de alerta e de vigilância, Elisa. Doutor, essas variantes surgem por meio do contato entre os humanos, é isso? Então, se eu estou infectada e estou com uma variante e entro em contato com outra pessoa, naturalmente, quando eu transmito o vírus, eu estou transmitindo essa variante para frente e ela vai se transformando, ela vai ganhando novas possibilidades por meio de novos corpos de se transformar?
É mais ou menos isso que acontece e você pode imaginar que existem ambientes onde isso é mais preponderante. Por exemplo, um ambiente de terapia intensiva, um próprio hospital e coisas assim, onde você junta muitas pessoas e, enfim, que você está tratando e você sabe que ali dentro existe o vírus de uma carga genética muito maior. Doutora, a Organização Mundial de Saúde disse que está acompanhando essa nova cepa, evidentemente, e que até o momento foram identificados poucos casos no mundo e reforçou o pedido para que os países façam testes, olha lá a importância dos testes, não é? E também o sequenciamento de amostras do vírus, para que possíveis novos casos sejam identificados e também sejam estudados. Isso aqui ressalta ainda mais, não é, doutora, a importância dos testes serem feitos, porque a gente só consegue saber qual o tamanho da gravidade de uma doença, se ela está muito disseminada ou pouco disseminada, quando a gente testa e os testes é que trazem essa amostra da situação, se é perigosa ou não. Isso faz parte do racional da vigilância, né? Não só de observar clinicamente o que está acontecendo, o número de pessoas que vão para o hospital, mas principalmente de extrair o material genético de amostra da população e avaliar o que está acontecendo. A genética é a mesma? Existiu alguma alteração, principalmente na proteína spike, que é aquela que faz a ligação dentro da célula? O que tem de diferente? E a partir de então fazer a correlação do próprio espalhamento da doença por todo mundo. Explicado pelo Dr. Fernando Gomes, aqui esse nosso novo visitante, Delta Cron. Imagina, né? Cada dia que vai passando a gente vai se surpreendendo com a Covid-19, mas também estamos mais bem fortalecidos. Estamos aqui ficando calejados, não é, doutor? Para poder tratar e lidar com as variantes da Covid-19. Estou aqui conversando com o doutor e, ao mesmo tempo, conectada com as mensagens que vão chegando, com todo o nosso conteúdo. #correspondente médico, viu? Lá pelo Twitter você consegue conversar com a gente e mandar a sua questão. O próximo assunto que a gente traz é para falar sobre a alta do número de casos de Covid na China. O país registrou cerca de 15 mil casos da doença neste ano, 15 mil casos e com sintoma. É mais do que o total de casos em todo o ano passado. Por precaução, algumas cidades como Xangai e Shenzhen já adotaram medidas de restrição mais severas, como, por exemplo, fechar escolas e também fechar os serviços que são considerados não essenciais. Essas novas regras já estão causando impactos. As principais ruas de grandes cidades ficaram vazias, o que é algo muito atípico quando a gente fala da China. E um porto em Shenzhen, uma dessas duas cidades que já puseram na prática novas restrições, um dos principais portos registrou filas de navios para embarque e desembarque de mercadorias. Doutor Fernando, um surto na China tem algum significado para nós, que estamos aqui no Brasil vendo esse surto ocorrer? Significa que pode haver um novo surto no mundo ou que é um caso isolado? Muito difícil falar isso. Complexo, né? É tão fácil perguntar isso para o senhor. Sim. mas assim, frente à gravidade de tudo que a gente vem vivendo nesses anos, é importante ter um olhar diferenciado para isso, né? Então, as pessoas já sabem se distanciar, já têm noção dos protocolos básicos de higiene, tem toda a vacinação já correndo solto, né? Lógico que a gente quer que o mundo todo realmente seja vacinado. Mas ainda tem alguma coisa aí para caminhar. E cabe, na verdade, medidas não farmacológicas, porque o grande problema é, se você tem muito caso, de repente, no lugar, o sistema de saúde não dá conta de tratar todo mundo. Então, assim, sobrecarrega. Infelizmente, pode parecer uma medida agressiva. É lógico que você me pergunta sobre, será que vai ter um novo surto no mundo todo? Sim, a gente não sabemos como vai acontecer. Talvez possa ser que, a longo prazo, aconteça dessa forma, de tempos em tempos, em alguns lugares, venha pipocado um número maior de casos. E aí cabe, na verdade, as medidas não farmacológicas, e isso requer, né, muita flexibilidade da própria sociedade, da economia, para entender e conseguir jogar com isso sem muito prejuízo, sem muito impacto. Bom, já falou sobre isso, impacto na saúde, nos relacionamentos, impacto econômico, financeiro e assim vai. Mas é uma forma, na verdade, de você frear um problema que você está detectando. Então, você viu um pico, um monte de caso novo, alto lá, você vai precisar do hospital. Então, não vai ter para todo mundo.
que você faz? Você fecha e restringe. É a maneira mais agressiva que você tem a curto prazo para tentar gerenciar a situação. São aquelas medidas que nunca são simpáticas aos olhos da população, não é, doutor? Porque os gestores estão no desafio ali, sentados na cadeira de gestão de grandes cidades, e eles observam, bom, temos um pico de Covid-19, nós temos um número muito além daquilo com o qual a gente está habituado, maior pelo menos quando a gente fala nos padrões chineses das informações que chegam até nós, ocidentais. Eles têm de tomar decisões e, por vezes, restringir a circulação em alguns locais, fechar outros ambientes que são importantes economicamente, mas que podem ocasionar a disseminação de uma doença. Então, são essas decisões que o senhor está falando, para muito além da vacina, por exemplo, que são as restrições de circulação, que podem ocasionar o surgimento do assunto anterior, das variantes, não é, doutor? Esse contato, essa troca de doença entre as pessoas. Exato. Essa ginástica de comportamento aí, não só do indivíduo, mas da própria comunidade, da sociedade, do país, é que faz com que isso seja tão desafiador. Por sorte, o que a gente tem é a tecnologia que pelo menos viabiliza a comunicação, porque isso pelo menos não fica comprometido, né, Elisa? Pois é, queremos saúde, precisamos, né, gente? Vamos combinar? Depois de 2 anos de pandemia e no meio do caminho uma guerra, minha nossa, saúde mental agradece se nós tivermos mais calmaria. Próximo assunto aqui é um tema bem delicado e que mexe com a fantasia do pensamento de muita gente, não é, doutor? De o que ocorre exatamente no nosso cérebro na hora exata da morte. Pesquisadores da China, dos Estados Unidos e do Canadá conseguiram capturar imagens do momento exato em que uma pessoa morreu. Olha só essa história, é um paciente que tinha 87 anos, ele sofreu uma parada cardíaca no momento em que fazia um exame no cérebro. Então, ele estava com os equipamentos conectados no cérebro, teve um mal-estar, sofreu uma parada cardíaca e foram capturadas imagens de uma atividade cerebral naquele instante. Doutor Fernando Gomes, o senhor que é um especialista em cérebros, vai poder traduzir isso para a gente. O que exatamente foi visto? O que ocorreu no cérebro desse paciente? Esse senhor ele estava sendo submetido a um exame de eletroencefalografia, que basicamente consiste na captação das ondas eletromagnéticas que são produtos do próprio funcionamento dos neurônios de uma forma organizada ou não. E existe um padrão de funcionamento. E acabou sendo uma coincidência, ele teve um evento isquêmico do coração, o coração parou de funcionar, ele veio a óbito e foi possível captar instantes antes e depois do momento da morte desse paciente. E o que se notou é que 15 segundos antes e depois, oscilações gama, então acaba sendo, na verdade, um ritmo de funcionamento eletroencefalográfico bastante alto, com mais de 32 Hz de frequência, e são ondas que são relacionadas principalmente com memória, meditação e principalmente sonhos. Durante a fase do sono, a gente tem os sonhos, né? A gente tem uma fase REM, Rapid Eye Movements, em que você tem um relaxamento completo do corpo físico, mas o cérebro funciona a todo vapor. E existe uma correlação com ritmos de frequência maior com o estado de consciência. Então, o que acaba sendo muito interessante? Estudos também feitos com pessoas que tiveram experiência de quase morte, aquelas que tiveram uma parada cardíaca, que quase que tiveram clinicamente o diagnóstico de morte, mas voltaram, e tem todo aquele colorido de um relato bastante monótono, de experiências que são bem pertinentes ao Sempre assunto. curiosas, né, e diferentes. Exato. Dizem, né, que tiveram a sensação de repente, passar um flashback como se fosse um super resumo dos momentos mais importantes e significantes da sua vida. E isso mostra pra gente uma possibilidade. É lógico, qual que é o detalhe aqui? É um paciente, foi uma pessoa, essa pessoa já tinha de antecedente epilepsia, então a gente não sabe o quanto que o cérebro já estava alterado. Mas isso mostra uma possibilidade para aquela ideia que a gente tem que no instante da morte, antes de fato da consciência ir embora, a gente passou por um momento de superconsciência e memórias de muita relevância, principalmente emocional, elas são acionadas, como se você passasse um filme da sua vida mesmo. Não dá para provar isso, mas assim, do ponto de vista elétrico, isso faz sentido. Doutor Fernando, quando, no caso desse paciente, o coração, ele teve uma parada cardíaca, o coração parou de bater. Quando o coração para de bater, no mesmo instante, o cérebro também para de funcionar? Ou tem um delay ali entre essa parada do coração até zerar o funcionamento, assim, digamos, do cérebro? Se a gente pegar um exemplo de um acidente vascular cerebral, nós sabemos que o neurônio, ele suporta um tempo de isquemia, ou seja,
a não oxigenação e chegada de nutrientes de até pelo menos 5 minutos. Então, o coração parou de bater, mas não significa que todas as células do corpo humano deixaram de existir e não estão mais funcionando ao mesmo tempo. Então, existe sim um delay, existe um tempo que vai passando. Mas o mais interessante é, o evento final aconteceu, então, ou seja, o coração parou de funcionar e existiu, foi captado um padrão diferente de funcionamento, de alta frequência, antes e depois, que depois isso de alguma forma cessou. E existe essa correlação entre essas ondas de alta frequência, que são muito possíveis de serem captadas durante o período do sono REM, que é aquele momento onde a gente tem experiências oníricas, tem sonhos, tem aquelas recordações e lembranças, que pode ser um pesadelo, um sonho muito agradável, e estão relacionados com uma consciência diferente, momento importante para o impactamento da própria memória e das experiências e das vivências que a gente tem durante o dia, Elisa. Doutor, muitas perguntas. Experiências oníricas, o que são essas experiências? Sempre que você dorme e você sonha, você mistura coisas que são da sua própria imaginação e das vivências do próprio dia. Tá. E muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente controla o nosso cérebro, porque na verdade o funcionamento consciente ele é muito pequeno perto do que, na verdade, o nosso cérebro é capaz de captar. Então, a gente está aqui no ambiente, quem está em casa aí, escutando a gente, vendo a gente, tem a sensação de que, porque está focado, nada está acontecendo ao redor. Mas isso é um grande engodo, muita coisa está acontecendo e o cérebro capta isso através da audição, da própria temperatura, da visão, só que não traz para o plano consciente. Quando você mistura isso junto com as emoções e tem essa revivência durante o período do sono, que é quando a memória é empacotada e organizada, principalmente no hipocampo, essas experiências podem vir à tona. Por isso que a gente fala experiências oníricas. Então, coisas que a gente sentiu durante o dia e de repente não demos importância porque não estava no nosso foco consciente, de repente tem uma grande importância emocional. Nossa, doutor. Bom, o senhor foi explicando, eu fui pensando aqui na publicidade, por exemplo, que usa exatamente dessa ferramenta para o consciente e o inconsciente. Uma coisa é o que você está vendo numa publicidade. E os publicitários, dentro de toda a sua inteligência, eles utilizam muito disso, né? O que inconscientemente eu vou deixar conectado no cérebro de quem está assistindo. Então a gente vê como essas questões cerebrais estão em diferentes aspectos da nossa vida e da sociedade. E o quanto é possível aproveitar disso, tanto em questões desse dito ou não dito, do consciente com o inconsciente, aquelas coisas que a gente faz e às vezes não percebe. Por qual motivo eu fiz isso? Mas eu estava reagindo como? Era meu consciente ou era o tal do inconsciente? É interessante, doutor, poder mergulhar nisso e entender essa interpretação que o senhor nos traz, dessa oscilação gama, que foi detectada em um caso somente, é isso? Sim. Somente desse paciente de 87 anos. E a grande importância, quando a gente fala de construção do conhecimento científico, é que isso aqui abre um alerta para toda a comunidade neurocientífica, para caso exista novos pacientes numa situação semelhante, para levar em consideração e estudar mais de perto o padrão eletroencefalográfico, porque talvez exista aí uma correlação que até então a gente não tenha notado. E olha o pessoal que medita, hein? Vocês viram aqui, ó, ondas ligadas à memória, à meditação e aos sonhos. Meditação que é aquele momento, né, doutor, que a gente tenta desligar um pouquinho a máquina, né? Tenta se colocar naquela situação ali de zerar os pensamentos, zerar os estímulos. Então, pelo jeito, a gente também atinge essas oscilações gama. Sim, mas principalmente, Elisa, em situações de superconsciência. Essa oscilação gama de alta frequência tem muito a ver com essa conexão com a nossa consciência, sim. Genial, hein? A gente poder aqui aprender e falar sobre o nosso cérebro, esse órgão tão misterioso. E o doutor Fernando Gomes, que há anos se dedica a ele. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Queremos dominar o nosso cérebro, hein, Sem doutor? É sombra de possível? dúvida. Vamos nos dedicar aqui, sempre em nossas vidas. Este foi mais um Correspondente Médico.